Olá, querido aluno, olá, querido candidato que está aí perseverando para ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Marco Antônio Rodrigues e para mim é uma satisfação muito grande poder ajudá-lo por aqui mais uma vez. E para isso nós vamos fazer a resolução das 18 questões de língua portuguesa aplicada pela banca VUNESP durante o concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá? E a prova que nós vamos resolver aqui hoje, ela foi aplicada no dia 3 de julho de 2018. Portanto, venham comigo, venham estudar comigo. Afinal de contas, né, quem quer alcançar o seu objetivo tem que perseverar. Perseverar é preciso. Mas antes de começar a resolução das duas primeiras questões dessa prova, eu vou pedir a você, se ainda você não fez isso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu gostei, assim você estará contribuindo para o crescimento, para o fortalecimento do canal e, sem dúvida alguma, assim, as informações postadas por aqui alcançarão um número maior de pessoas, beleza? Então vamos lá. Para que nós possamos fazer a resolução das questões 1 e 2, nós precisamos fazer a leitura deste pequeno texto. Então vamos lá. O texto diz assim: estudos divulgados pela Organização Mundial da Saúde mostram que, só no ano de 2010, 50 milhões de pessoas no mundo sobreviveram a acidentes de trânsito com algum traumatismo ou ferida. Se nada for feito, a estimativa é de que teremos 1,9 milhão de mortes no trânsito em 2020 e 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030. E o enunciado da primeira questão é o seguinte: o texto estabelece uma relação entre, ou seja, né, quais são os elementos utilizados no texto por meio dos quais se estabelece uma relação. E aí, a alternativa A, ela traz assim: esta relação ela é estabelecida entre mortes no trânsito e suas formas de prevenção. Alternativa B, traumatismo ou ferida e seus tratamentos. Alternativa C, acidentes de trânsito e suas causas. Alternativa D, acidentes de trânsito e suas consequências. Alternativa E, mortes no trânsito e suas repercussões. Então vamos lá saber quais são os elementos utilizados pelo texto por meio dos quais ele estabelece uma relação. Então, ao fazer novamente a leitura do texto, nós vamos destacar este trecho aqui para você. Ó. Só no ano de 2010, 50 milhões de pessoas no mundo sobreviveram a acidentes de trânsito com algum traumatismo ou ferida. Então nós podemos notar que traumatismo ou ferida são oriundos, são advindos de acidentes de trânsito. Ok? Né? É claro que esses acidentes de trânsito envolveram, no ano de 2010, 50 milhões de pessoas que acabaram sobrevivendo apenas, né, com algum tipo de traumatismo ou ferida. Aqui nós podemos observar também, nesta segunda parte, se nada for feito, a estimativa é de que teremos 1,9 milhão de mortes no trânsito em 2020 e 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030. Então, novamente aqui, há uma relação entre os acidentes de trânsito com mortes. Então, aqui, os acidentes de trânsito provocaram o quê? Traumatismo e ferida, que são consequências deles. Né? Então, os acidentes de trânsito provocaram traumatismo ou ferida em 50 milhões de pessoas que sobreviveram no ano de 2010. E o texto ele nos traz que, se nada for feito, em 2020, nós teremos 1,9 milhão de mortes em virtude de acidente de trânsito. Então, nós percebemos aqui, mais uma vez, o texto fazendo uma relação de acidentes de trânsito com mortes. Da mesma forma como ele fez aqui uma relação entre acidentes de trânsito com traumatismo ou ferida. Então, tanto as mortes quanto os traumatismos ou as feridas são, na verdade, consequências dos acidentes de trânsito. Então aí há uma relação, o texto estabelece uma relação entre os acidentes de trânsito e suas consequências. Quais são? Mortes, né, que estão aumentando aqui, como vocês podem ver,
e o traumatismo ou a ferida, porque algumas pessoas evidentemente não acabam morrendo, né? Felizmente, em virtude dos acidentes de trânsito, mas ficam com algum tipo de traumatismo ou algum tipo de ferida. Então, se nós observarmos as alternativas, nós vamos perceber, né, que a relação ela não se dá entre mortes no trânsito e suas formas de prevenção. Em nenhum momento o texto traz formas que vai prevenir acidentes no trânsito. Ele apenas diz aqui, ó, se nada for feito, ou seja, é necessário que alguma coisa seja feita para se prevenir acidentes de trânsito, mas ele não fala nada disso. Não é estabelecida uma relação entre mortes no trânsito e suas formas de prevenção. Também não há relação entre traumatismo ou ferida e seus tratamentos, ok? Em nenhum momento, né, o texto fala sobre qualquer tipo de tratamento que deva ser dado aos traumatismos, às feridas advindas de acidentes de trânsito. Também, né, tome muito cuidado, né, não há uma relação entre acidentes de trânsito e suas causas, ok? Não há. Então, é claro que os acidentes de trânsito ocorrem, mas em nenhum momento o texto apresenta para nós as causas desses acidentes de trânsito. Ele fala, alguma coisa deve ser feita para se combater as causas que provocam os acidentes de trânsito. Então, por essa razão também, a alternativa C está equivocada, mas está correta, né, a alternativa D. Né, que fala assim, a relação estabelecida no texto se dá entre acidentes de trânsito e suas consequências. Né? Então, nós temos aqui acidentes de trânsito, né? Olha, traumatismo ou ferida, né, são, né, ou estão relacionados ao número de pessoas que sobreviveram, ok, a acidentes de trânsito no ano de 2010. Então aqui há uma relação, né, entre acidentes de trânsito a traumatismo ou ferida. E há uma relação também aqui entre os acidentes de trânsito e o número de mortes que poderão ocorrer no ano de 2020, como também no ano de 2030, e infelizmente, né, a tendência aí é de que o número de mortes aumentam. Então, a relação estabelecida no texto se dá entre acidentes de trânsito e suas consequências. E, por fim, né, equivocada está a alternativa E, que a relação não se dá entre mortes no trânsito e suas repercussões. Em nenhum momento, né, se falou aí no texto das repercussões oriundas do número altíssimo de acidentes de trânsito. Tome cuidado, né, com a alternativa C, né, olha, acidentes de trânsito e suas causas, ok? Então, na verdade aqui, né, o texto ele não menciona nenhum tipo de causa dos acidentes, mas sim, né, as consequências advindas dos acidentes de trânsito, beleza? Então, resolvida a primeira questão para você, vamos agora fazer a resolução da segunda questão, que diz assim o enunciado. Se nada for feito, né, destaquei ali para você, diz assim, a expressão se nada for feito pode ser substituída sem alteração de sentido e conforme a norma padrão da língua por alternativa A, caso nada seja feito, alternativa B, portanto nada fosse feito, alternativa C, apesar de nada ser feito, alternativa D, segundo nada seria feito, alternativa E, pois que nada foi feito. Então, esse tipo de situação aqui é muito tranquilo, né? É muito tranquila de ser resolvida pelo seguinte, né? Ele quer que você substitua esta expressão lá no texto por umas destas apresentadas aqui nas alternativas. E para isso eu trouxe para você o trecho do texto em que há a expressão se nada for feito. Então basta eu retirar, né, esta expressão do texto e substituir por algumas dessas alternativas aqui, mas é claro que ele quer que nós façamos a substituição com aquela, né, em que não se dê alteração de sentido, ou seja, eu vou fazer a substituição e a ideia passada pelo texto vai ser a mesma. E esta alteração também vai continuar, vai estar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, eu tenho que tirar daqui, ó, né, a expressão se nada for feito e substituir por uma das alternativas que está aqui ao lado. Então vamos lá, começando a substituição pela alternativa alfa. Vamos lá, eu digo assim, se nada for feito, a estimativa é de que teremos, ó,
Caso nada seja feito, a estimativa é de que teremos 1,9 milhão de mortes no trânsito em 2020. Então, vocês percebam que se eu fizer a substituição da expressão se nada for feito pela expressão caso nada seja feito, não ocorre alteração alguma de sentido, ok? E essa expressão aqui também utilizada, ela obedece às normas padrão da língua portuguesa. Portanto, a alternativa alfa é a alternativa correta. Não está correta a alternativa bravo, por quê? Se eu colocar assim, portanto, nada fosse feito, a estimativa é de que, né, então se nós colocarmos aí essa alternativa, dá uma ideia de conclusão, né? De conclusão, altera o sentido do texto. Então, portanto, nós não devemos usar a alternativa B, não, né, devemos usar também a alternativa C, apesar de nada ser feito, também dá uma ideia totalmente diferente do que o texto aí está dizendo para nós. A alternativa D, segundo nada seria feito, totalmente descabida, tá? Substitui a altura a expressão se nada for feito no texto aqui destacado para você. E por fim também está equivocado a alternativa o que é colocado aqui na alternativa E, pois que nada foi feito, né? Então também totalmente equivocada. A alternativa neste caso aí é a alternativa alfa, a alternativa correta. Beleza? Então vamos caminhando por aqui para nós fazermos juntos agora a resolução da questão número 3. Vamos lá então? Agora resolvendo para você a questão número 3 desta prova. E a questão diz assim: assinale a alternativa em que a concordância das palavras está de acordo com a norma padrão. O que é estar de acordo com a norma padrão? É estar grafada corretamente de acordo com as regras da língua portuguesa, ou seja, não pode haver nenhum desvio gramatical. E quando nós falamos aqui em concordância das palavras, nós devemos lembrar da concordância verbal e concordância nominal. Concordância verbal é quando o verbo altera a sua terminação para concordar com o sujeito da oração. E concordância nominal é quando as palavras alteram a sua terminação para concordar com o substantivo aos quais ela se refere. Então vamos lá. Se o substantivo está no singular, as palavras devem ser empregadas no singular. Se o substantivo está sendo empregado, por exemplo, no gênero feminino, as palavras também devem ser empregadas no gênero feminino. Se for no masculino, é óbvio, é evidente que devem ser empregadas no gênero masculino. Beleza? Então nós vamos agora fazer a análise das alternativas que foram apresentadas aí. É claro que apenas uma está correta e aquelas que estão em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa, nós vamos mostrar a você o porquê. Então vamos agora analisar a alternativa alfa. Ela diz assim: foi estabelecido uma estimativa quanto ao número de acidentados. Eu posso começar perguntando, o que foi estabelecido? Uma estimativa. Então eu tenho aqui estimativa, né, que é uma palavrinha, está sendo empregada, né, um substantivo empregado no gênero feminino, e a palavra estabelecido, né, que se refere à estimativa, está sendo empregada no gênero masculino, ok? Então nós percebemos aqui, né, um desvio gramatical, as palavras não estão se relacionando harmonicamente, ou seja, elas não estão de acordo com a norma padrão da língua. Foi estabelecida uma estimativa quanto ao número de acidentados. Então, dessa forma, a alternativa alfa ela está errada, está equivocada. O correto seria: foi estabelecida uma estimativa quanto ao número de acidentados. Vamos lá agora, analisando a alternativa B, ela diz assim: poderão haver muitos mais vítimas de trânsito se nada for feito. Aqui nós percebemos também um desvio gramatical, não há uma concordância harmônica das palavras, né? Porque eu tenho aqui o verbo haver, né? Eu tenho o verbo haver no sentido de existir. E o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele não pode ser empregado no plural. E os verbos que o auxiliam, no caso aqui o verbo poder, também, neste caso, ele deveria ter sido empregado no singular. Então, deveria ser: pode haver
muito mais vítimas de trânsito se nada for feito. Então eu tenho aqui também, ó, muitos, né, um advérbio de intensidade sendo empregado aqui, né, com S aqui, muitos, né, muito, pode haver muito mais vítimas. Não importa, né, que vítima, vítimas está no plural, a palavra muito aqui ela vai permanecer invariável, muito, né, é um advérbio, palavra invariável. Então o correto seria pode haver muito mais vítimas de trânsito se nada for feito. Evidentemente, portanto, né, a alternativa B está equivocada, está errada também. Vamos lá, alternativa C. Acidentes de trânsito deixam um grande número de feridos. Aqui nós não observamos nenhum tipo de desvio gramatical. Esta construção está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vejam, acidentes de trânsito deixam, olha o verbo empregado no plural, né, o sujeito da oração é acidentes de trânsito, está no plural também. Então, acidentes de trânsito deixam um grande número de feridos. Aqui nós não observamos nenhum problema, portanto, a alternativa C está correta. A alternativa D, são essenciais que os motoristas dirijam com mais cautelas. Na verdade aqui, né, é o emprego do verbo ser. Neste caso, ele deveria ter sido empregado no singular. É essencial o quê? Que os motoristas dirijam com mais cautela. Então, o emprego do verbo ser aqui no plural, bem como o adjetivo essenciais aqui, né, está sendo empregado no plural, estão equivocadas. Essas duas palavrinhas aqui são, né, essenciais. Equivocado é essencial. O quê? Que os motoristas dirijam com mais cautela. Portanto, a alternativa D também está equivocada. E equivocada também está a alternativa E, que diz assim: as mortes causadas por acidentes são muito preocupantes. Ora, o que é muito preocupante? As mortes causadas por acidentes. Eu tenho aqui a palavra morte sendo empregada no plural. Eu tenho aqui a palavra preocupante, né, que é um adjetivo, na verdade, sendo empregado no singular. Ok? Então, não há uma relação harmônica entre, né, o substantivo, ok, que está no plural, com o seu adjetivo que está no singular. Portanto, a alternativa E está equivocada, está incorreta. Maravilha? E assim nós resolvemos a questão número 3 para você. Vamos agora resolver as questões, melhor dizendo, 4 e 5. E a banca traz o seguinte, ela traz esta figura, né? É uma imagem, e aí tem uma linguagem verbal, tem uma linguagem visual, ok? Aqui nós temos uma linguagem verbal, ó, os textos aqui, né? E nós temos também uma linguagem visual, ou seja, o menininho aqui machucado, teve uma fratura e tal. Então, vamos lá verificar o que a banca quer de nós. Ela diz assim: considere o cartaz para responder as questões de números 4 e 5. E o cartaz diz, veja bem aqui, né? Ó, a mamãe falando, filho, vírgula, cadê você? Aí o filho fala aqui embaixo, tô dirigindo, mãe. E aí vem, algumas mensagens deixam marcas eternas. Se dirigir, não digite. Fazendo até uma brincadeira, né? Se beber, não dirija. Né? Uma brincadeira aqui, é claro, é uma campanha de prevenção contra acidentes no trânsito. É uma campanha muito legal, uma imagem muito legal para a gente trabalhar com as pessoas para que elas se conscientizem quanto às atitudes corretas à frente da direção de veículos. Então, reprisando, né? Reprisando aí, ó. Filho, cadê você? Tô dirigindo, mãe. Então ele fala, eu estou dirigindo. Algumas mensagens deixam marcas eternas, ou seja, ao passar a mensagem, a mãe poderia fazer com que o filho pegasse o celular para verificar a mensagem. O filho desviaria sua atenção e, consequentemente, havia uma probabilidade dele se envolver em um acidente. Se envolvendo em um acidente, ele pode receber ferimentos, né, que são as marcas eternas deixadas
pelos acidentes de trânsito. Muitos traumas, muitas feridas, muitas vidas se perdem em virtude dos acidentes de trânsito, e muitos deles provocados pela utilização de aparelhos celulares na direção de veículo automotor. Portanto, se dirigir, não digita, deixe o celular do lado lá e tal. Então vamos lá verificar o que o texto, o que o texto fala para a gente e o que a banca está pedindo para nós. Aí ele fala assim, o cartaz, na quarta questão, chama atenção para o fato de que, alternativa A, é importante que os pais estejam informados sobre o paradeiro dos filhos? É evidente que os pais estejam sempre bem informados sobre o paradeiro dos filhos, mas o texto ele não fala absolutamente nada disso. A mensagem que ele passa é uma mensagem totalmente diferente, portanto a alternativa alfa está errada. A alternativa B, o texto ou o cartaz chama atenção para o fato de que os traumatismos mais graves são resultado de acidentes de trânsito. Tudo bem, dá para a gente inferir ali por meio do texto que os acidentes de trânsito causam traumatismos graves, como por exemplo, aqui o menino está com a perna quebrada, Só que, na verdade, o texto ele não chama a atenção para os traumatismos mais graves provocados por acidentes de trânsito. Ele quer dizer, olha, se dirigir, não digite. Se dirigir, não utilize o celular. Beleza? Então a alternativa B aqui está equivocada também. Beleza? C. Dirigir após usar o celular é um comportamento perigoso que deve ser evitado. Então aqui é pegadinha. É claro que dirigir utilizando-se do aparelho celular é um comportamento perigoso, portanto deve ser evitado. Mas percebam essa palavrinha aqui, dirigir após usar o celular é um comportamento perigoso que deve ser evitado. Olha, se eu estou dirigindo e há algum tempo eu utilizei o aparelho celular, não há nenhum problema, desde que não esteja utilizando o aparelho naquele momento. Então, esta palavrinha aqui, após, ela acaba prejudicando toda a construção e evidentemente que o texto não está dizendo isso para nós. Na verdade, ele está dizendo, olha, ao dirigir, não utilize o aparelho celular. E dá para a gente inferir também. Após utilizar o aparelho celular, você pode até dirigir. O que não pode é você usar o aparelho enquanto você estiver dirigindo. Portanto, a alternativa C ela está equivocada também. Beleza? Vamos lá. Alternativa D. Os jovens são as principais vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. É claro, eu tenho aqui a mãe falando com o filho. Normalmente a mãe tem uma certa idade, o filho é um jovem. Muitos jovens, evidentemente, se envolvem em acidente de trânsito pelo fato de usarem o celular durante a condução de veículo, por estar embriagados e outras coisas mais, excesso de velocidade. Mas o texto ele não fala nada disso. O cartaz não chama atenção para o fato de que os jovens são as principais vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. São sim, mas o cartaz, o texto, não fala absolutamente nada sobre isso. E a alternativa correta é a alternativa ECO, que diz assim, enviar mensagens pelo celular enquanto se dirige pode provocar acidentes. E aqui ele deixa bem estampado aqui, se dirigir, não digite. Lembrando aquela velha campanha, se beber, não dirija. Se dirigir, não digite, ok? Uma mensagem muito legal, que pode ser usada aí na prevenção de acidentes de trânsito. Portanto, a questão número 4 tem a alternativa ECO como a correta. E agora vamos, passar para você a questão número 5, que fala assim, o modo verbal em não digite expressa um conselho. Olha que legal, Olha, não digite, expressa um conselho. Assim como ocorre com a expressão destacada em. Então aqui, o modo verbal em não digite. Então tem aqui o verbo digitar. E o que é modo verbal? É um modo como o verbo se apresenta. Então eu tenho, por exemplo, lá, lembra quando você estudava? O modo indicativo, que indicava uma certeza, uma realidade. Por exemplo, eu sempre estudo, é uma certeza. Então o verbo, estudo, está no modo indicativo, ok? Indicativo. Eu tenho também o modo subjuntivo,
que pode indicar uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, talvez eu estude amanhã. É possível que eu estude amanhã. Neste caso, o verbo está sendo empregado no modo subjuntivo. E tem o modo imperativo. É quando se dá uma ordem ou se faz um pedido. Por exemplo, estude agora, menino. Estude para você passar na prova. Que legal, estou dando uma ordem. Então, na verdade, quando a gente olha aqui, olha, o modo verbal em não digite expressa um conselho, né? É um pedido, está dando uma ordem para você fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Na verdade, aqui, para você deixar de digitar enquanto você está dirigindo. Então, expressa um conselho. Então, a banca ela quer saber em quais das alternativas abaixo, né, o modo verbal ocorre, né, da mesma maneira como na expressão não digite, ou seja, expressa um conselho, um pedido, dá uma ordem. Ou seja, se está dando uma ordem, um pedido, o modo verbal é o modo imperativo. Então, né, você tem que encontrar aí, entre as alternativas A, B, C, D e E, aquela em que o verbo destacado está no modo imperativo, né, expressa um conselho, um desejo, dá uma ordem. Então vamos lá analisar a alternativa alfa, que ela diz assim, os candidatos que não apresentarem um documento com foto não poderão realizar a prova. Tá? Então eu tenho aqui o verbo apresentar. Ok? Só que ele não está dando uma ordem, não é um pedido, não é um desejo, portanto não está no modo imperativo. Portanto, a alternativa alfa está errada. Alternativa B, atenção, não se esqueçam de usar o cinto de segurança também no banco de trás do automóvel. Perceba que aqui está dando um conselho. É um pedido que a pessoa faz. Pode ser até uma ordem. Olha, não se esqueça ou não se esqueçam de usar o cinto de segurança também no banco de trás do automóvel. Então, aqui, né, expressa um conselho da mesma forma como não digite. Não digite enquanto estiver dirigindo. Não se esqueça de usar o cinto de segurança também no banco de trás do automóvel. Também um conselho, o verbo aqui, né, está empregado no modo indicativo, ou melhor, no modo imperativo. Tá? No modo imperativo está dando uma ordem, beleza? É um desejo, um conselho. Portanto, a alternativa B ela está correta. Tá? A alternativa C ela está equivocada. Pesquisadores canadenses descobriram que o macarrão não induz o ganho de peso. Tá? Então aqui o verbo está no modo indicativo, uma afirmação. Tá? Então não está no modo imperativo, portanto, né, não expressa nenhum conselho, nenhuma ordem, nenhum desejo. Portanto, a alternativa C está incorreta. Incorreta também está a D, que diz, como não haverá expediente bancário na sexta-feira, o boleto poderá ser pago na segunda-feira. Então aqui também o verbo está empregado no modo indicativo, ok? Não expressa conselho, não expressa nenhum desejo, né? É apenas uma afirmação. Como não haverá expediente bancário na sexta-feira, o boleto poderá ser pago na segunda. Equivocada também está a alternativa eco, que diz o seguinte, o morador não autorizou a entrada do técnico para a medição do consumo de gás no imóvel. Né? Então, aqui também o verbo não expressa nenhum conselho, é apenas uma afirmação, o verbo está empregado no modo indicativo, portanto, né, é diferente do verbo aqui que está no modo imperativo, expressando um conselho, neste caso aqui, e, portanto, a alternativa E está equivocada também. Beleza? Atenção! Não se esqueçam de usar o cinto de segurança também no banco de trás do automóvel. Eu estou dando um conselho para você, da mesma forma como aqui está escrito não digite, não utilize o aparelho celular enquanto você estiver na direção de veículo automotor. Beleza? Dessa forma terminamos a resolução da questão número 5 e vamos agora, né, fazer a leitura desse texto para que assim nós possamos fazer a resolução das questões de número 6 a 10. Então vamos fazer para você a leitura do texto, que diz o seguinte para nós. Por que o criador do botão curtir do Facebook apagou as redes sociais do celular? A tecnologia só deve prender nossa atenção nos momentos em que nós queremos, conscientemente, prestar atenção nela. Em todos os outros casos, deve ficar fora do nosso caminho.
Quem afirma não é um dos críticos tradicionais das redes sociais, mas justamente o executivo responsável pela criação do botão curtir nos primórdios do Facebook há mais de 10 anos. Depois de perceber que as notificações de aplicativos, como o próprio Facebook, ocupavam boa parte do seu dia, eram distrativas e o afastavam das relações na vida real, o matemático Justin Rosenthal decidiu apagar todas as redes sociais, aplicativos de e-mail e notícias de seu celular em busca de mais presença no mundo offline. Interrogado se ele se arrepende por ter criado a fonte da distração que hoje tanto critica, responde: nenhum arrependimento. Sempre que se tenta progredir, haverá consequências inesperadas. Você tem que ter humildade e ter muita atenção no que acontece depois para fazer mudanças conforme for apropriado. Tá aí, portanto, o texto para que nós possamos fazer a resolução das questões de 6 a 10, mas um texto também por meio do qual nós possamos pautar uma reflexão muito aguçada e mudar alguns comportamentos que fazem com que nós permaneçamos muito tempo, né, diante do aparelho celular, envolvidos aí nas redes sociais. Mas vamos lá. O enunciado da questão número meia dúzia, da questão 6, diz o seguinte: Justin Rosenthal apagou as redes sociais do celular porque elas, alternativa A, exigiam que ele dedicasse muita atenção à resolução de equações, alternativa B, impulsionaram os negócios e exigiram computadores mais sofisticados, alternativa C, demandavam que ele passasse tempo excessivo envolvido no trabalho, alternativa D, faziam com que ele se distanciasse das interações na vida não virtual, alternativa E, geravam discussões pouco edificantes que incitavam à intolerância. Então, querido amigo, querido candidato que me acompanha aqui pelo canal Estudando com o Professor Marco Antônio, vamos analisar cada alternativa até encontrar a alternativa correta que responda, evidentemente, corretamente a questão de número 6. Eu vou, logo de cara, já dizendo para você que a alternativa alfa está equivocada. Por quê? Justin Rosenthal, ele não apagou as redes sociais do seu aparelho celular porque elas exigiam que ele dedicasse muita atenção à resolução de equações. O texto absolutamente não diz nada a respeito. É claro que, como matemático, ele deve dedicar-se e com muita atenção à resolução de equações, mas não foi esse o motivo que fez com que ele apagasse as redes sociais do seu aparelho celular. Portanto, a alternativa alfa está equivocada. Equivocada também está a alternativa B, porque o matemático não apagou as redes sociais do seu aparelho celular porque elas impulsionaram os negócios e exigiram computadores mais sofisticados. Em nenhum momento do texto nós encontramos esta afirmação. Equivocada também está a alternativa C, porque o Justin Rosenthal, ele não apagou as redes sociais do seu aparelho celular porque elas demandavam que ele passasse tempo excessivo envolvido no trabalho. Muito pelo contrário, elas tomavam tempo dele e fazia com que ele permanecesse muito tempo ali online e não se dedicasse mais tempo ali na vida real, ou seja, na vida offline, o que faz com que a alternativa D esteja correta. Porque Justin Rosenthal apagou as redes sociais do seu aparelho celular porque elas faziam com que ele se distanciasse das interações na vida não virtual. Ok? Então ele queria maior presença na vida real e não permanecer por muito tempo na vida virtual. E isso fez com que ele, então, apagasse as redes sociais do seu aparelho celular. Olha, eu trouxe para você o trecho que nós podemos confirmar esta informação. O trecho do texto, que diz o seguinte: depois de perceber que as notificações de aplicativos como o próprio Facebook ocupavam boa parte do seu dia, eram distrativas e o afastavam das relações na vida real, o matemático Justin Rosenthal decidiu apagar todas as redes sociais, aplicativos de e-mail e notícias de seu celular em busca de mais presença no mundo offline. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta, o que faz com que, evidentemente, a alternativa ECO esteja
equivocada também, né? Porque geravam discussões pouco edificantes. Quem citavam a intolerância não foi a razão que fez com que Justin Rosenthal apagasse, né, as redes sociais do seu aparelho celular, mas sim, né, as redes sociais faziam com que ele se distanciasse das interações na vida não virtual, e ele, ao agir assim, quis, né, manter a sua presença no mundo real. Maravilha? Respondendo então para você a sexta questão, vamos agora brincar aqui com a sétima questão desta prova, que diz assim: a expressão destacada em "a tecnologia só deve prender nossa atenção nos momentos em que nós queremos", que está lá no primeiro parágrafo, pode ser substituída com o sentido preservado por, né? Alternativa A, tanto que; alternativa B, onde; alternativa C, quando; alternativa D, embora; alternativa E, até que. Então, querido candidato que me acompanha aqui pelo canal Estudando com o Professor Marco Antônio, preste muita atenção. Neste trechinho aqui destacado, aí em negrito, né? Ó, a tecnologia só deve prender nossa atenção nos momentos em que nós queremos, ou seja, no tempo em que nós queremos. Ok? Então eu tenho que inserir aqui, substituir esta expressão por uma dessas alternativas que indique a noção de tempo também. Então vamos analisar. Quando eu pego aqui a alternativa A, ela fala assim, tanto que, né? Então eu uso esta expressão, tanto que, quando eu tenho a ideia de fazer uma comparação. Então, não dá ideia de tempo, o que faz com que a alternativa alfa esteja equivocada, né? Nos momentos em que, né, eu tenho aqui que usar uma palavra que dá a ideia de tempo e não de comparação. Onde, evidentemente, dá a ideia de lugar. Aqui eu estou trabalhando com uma ideia de tempo, né? Então, onde também está equivocado, né? Mas está correto quando eu uso a palavrinha quando. Olha, eu vou substituir. A tecnologia só deve prender nossa atenção quando nós queremos, tá? Nos momentos em que nós queremos, né? Então tem aqui a ideia de tempo, quando também denota a ideia de tempo, portanto, preserva o sentido do texto, né? Sem que haja, evidentemente, nenhuma alteração. Então a alternativa C está correta e está equivocada, portanto, a alternativa D, embora da ideia de concessão, né? E até que, né? Até que daria ali uma ideia de tempo, talvez, mas não cai perfeitamente, né? Alteraria o sentido. Eu poderia dizer assim, a tecnologia só deve prender nossa atenção até que nós queremos, né? Mas quando eu uso aqui a alternativa eco, até que, eu altero o sentido do texto, né? Portanto, a alternativa E está equivocada também, né? Então, vamos de C, né? É a alternativa correta da sétima questão. Vamos agora resolver a oitava questão, que diz o seguinte: a palavra interrogado, destacada ao início do último parágrafo, pode ser substituída no que se refere à norma padrão por: alternativa A, ao questionarem-nos; alternativa B, ao questionarem o; alternativa C, ao perguntarem-lhes; alternativa D, ao os perguntarem; e alternativa E, ao lhe perguntarem. Então, querido candidato que me acompanha, né, a gente pode já destacar para você que a alternativa alfa ela está equivocada. Por quê? Né? Eu digo aqui, interrogado, ou seja, ao questionarem-nos. Né? Então está totalmente distorcida a informação. Nos, né, se refere a mais de um elemento. Na verdade, nós temos apenas um matemático, Justin Rosenthal, que foi questionado, apenas uma pessoa só. Então, ao questioná-lo, né, de repente poderia caber, né? Mas dessa forma, ao questionarem-nos, está totalmente descabida, portanto a alternativa alfa está equivocada. Equivocada também está a alternativa bravo, a alternativa B, ao questionarem-o, né? Se de repente, ao questionarem-no, né? Então eu deveria colocar aqui a forma pronominal no, né? Então, diante de verbos terminados em N, quando eu vou usar o pronome pessoal oblíquo átono, o, eu tenho que fazer a inserção do N, né? Ao questionarem no.
e não ao questionarem o. Dessa forma, está totalmente equivocada, foge, né, a norma padrão da língua portuguesa. Está equivocada também a alternativa C, ao perguntarem-lhes. Foi questionada apenas uma pessoa, o matemático Justin Rosentine. E aqui eu estou usando, né, o pronome no plural, né? Então, totalmente descabido, totalmente equivocada esta alternativa. A alternativa D está equivocada também. Ao os perguntarem, mais uma vez eu repito, foi feito um questionamento, foi interrogado apenas uma pessoa, ok? Quem? Justin Rosentine, ok? Se ele se arrependia ou não. Então, quando eu digo aqui ao os perguntarem, né, os se refere a mais de um elemento. Na verdade, era uma só pessoa, tá? E ao os perguntarem, totalmente descabida, foge à norma padrão da língua portuguesa, portanto, a alternativa D está equivocada também e está certa, está correta, a alternativa eco, que diz o seguinte, ao lhe perguntarem, ou seja, ao lhe perguntarem, né, e segue aí o texto, está correto. Né? Ao lhe perguntarem o que ele achava da situação de ter tirado, né, os aplicativos de redes sociais do seu aparelho celular, ele respondeu que não se arrepende. Tá? Então, ao lhe perguntarem, ao questionarem ou interrogado, Justin Rosentine disse. Ao lhe perguntarem, Justin Rosentine disse, ok? Então, não altera o sentido do texto, está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, portanto, a alternativa correta da questão número 8 é a alternativa eco. Então, vamos, né, seguindo por aqui, fazendo a resolução das questões dessa prova, vamos resolver para você agora a 9ª questão, que diz assim, uma frase condizente com as informações do último parágrafo é. Então, ele quer que nós peguemos uma dessas alternativas, né, que seja condizente com as informações do último parágrafo. Então, vamos lá, né? A alternativa A. Embora Rosentine reconheça as consequências imprevistas de sua criação, não se mostra arrependido. Alternativa B. Por não ver problemas em sua invenção, Rosentine não considera ter motivos para se sentir arrependido. Alternativa C. Rosentine arrepende-se de sua invenção, porém admite que já é tarde para corrigir os seus erros. Alternativa D. Apesar de perceber as limitações de sua criação, Rosentine não vê necessidade de modificá-la. Alternativa E. Consciente dos malefícios de sua criação, Rosentine lamenta não ter feito mudanças logo no começo. Então vamos lá, né, querido candidato, querido aluno que me acompanha, eu quero dizer a você, né, que essa questão ela é muito legal, né? E eu trouxe para você aí o trechinho, né, do texto que vai fazer com que nós tenhamos condições de responder corretamente à 9ª questão. Né? O trecho do texto, né, o último parágrafo, diz assim, interrogado, se ele se arrepende por ter criado a fonte da distração que hoje tanto critica, responde, nenhum arrependimento. Sempre que se tenta progredir, haverá consequências inesperadas. Você tem que ter humildade e ter muita atenção no que acontece depois para fazer mudanças conforme for apropriado. Então, quando nós analisamos, né, a alternativa A, que diz assim, embora Rosentine reconheça as consequências imprevistas de sua criação, não se mostra arrependido. É isso. Né? É isso que está dizendo o último parágrafo. Ele diz assim, nenhum arrependimento. Ok? Nenhum arrependimento. Sempre que se tenta progredir, haverá consequências inesperadas. Então, a alternativa que substitui adequadamente, né, esse trecho aqui no último parágrafo é a alternativa A. Ele fala assim, embora Rosentine reconheça as consequências, haverá consequências inesperadas. Né? Imprevisto de sua criação, não se mostra arrependido. Olha, nenhum arrependimento. Portanto, a alternativa correta da 9ª questão é a alternativa alfa, ok? Que substitui corretamente o último parágrafo. Embora Rosentine reconheça as consequências imprevistas de sua criação, não se mostra arrependido. Está equivocado.
a alternativa B, que diz assim: por não ver problemas em sua invenção, Rosenthal não considera ter motivos para se sentir arrependido, né? Ele fala que há problemas na sua invenção, né? Agora, ele não considera ter motivos de se sentir arrependido. Então aqui até que tudo bem, mas ele vê problemas. Agora, aqui a afirmação é por não haver problemas em sua invenção. Então, esse trechinho aqui torna a alternativa B incorreta. Maravilha? Está incorreta também a alternativa C, que diz assim: Rosenthal arrepende-se de sua invenção. Na verdade, ele não se arrependeu, né? Ele admitiu que há problemas, ok? Que a mudança trouxe consequências, ok? Só que ele não se arrepende disso. Ele disse que é necessário o quê? Uma mudança de comportamento. Então, a alternativa C está equivocada. Equivocada também está a alternativa delta, que diz assim: apesar de perceber as limitações de sua criação, Rosenthal não vê necessidade de modificá-la. Em nenhum momento o texto trata sobre isso, tá? Em nenhum momento o texto fala sobre isso, portanto, não é a alternativa adequada para substituir a ideia passada no último parágrafo do texto. E está equivocada também a alternativa eco, ok? Que diz o seguinte: consciente dos malefícios de sua criação, Rosenthal lamenta não ter feito mudanças logo no começo. Então, o matemático ele é consciente dos malefícios da sua criação. Só que ele não lamentou, lá no texto, o fato de não ter feito nenhuma mudança logo no começo, ou seja, logo na criação do botão curtir do Facebook. Portanto, né, espero que você tenha entendido e vamos agora fazer a resolução da 10ª questão, que é muito tranquila essa questão aqui, tá? Muito tranquila mesmo. A 10ª questão, ela diz assim: duas expressões do texto que têm sentidos opostos são: alternativa A, consciente e justamente; alternativa B, arrepende-se, critica; alternativa C, notificações, aplicativos; alternativa D, criador, matemático; alternativa E, distração e atenção. Então, vamos lá, né? O que são expressões que têm sentidos opostos, né? São expressões ou palavras que têm sentidos contrários. Uma anula a outra, né? Sentidos opostos, ok? Então nós vamos aqui analisar cada alternativa para ver, né, quais, né, das palavrinhas ou das expressões que têm sentidos opostos, ou seja, que são contraditórios. Ó, consciente e justamente, né, essas palavras aqui elas são totalmente desconectadas, né, e elas não têm sentidos opostos. Então, a alternativa alfa está equivocada. Equivocada também está a alternativa B, tá? Ó, arrepende-se, critica, né? Não tem sentido oposto algum, né, as duas palavras, portanto, a alternativa B está equivocada. Notificações e aplicativos são dois, né, substantivos, cada um tem o seu significado, não tem sentidos opostos. Então, a alternativa C ela está errada. Errada também está a alternativa D, né? Olha, eu tenho aqui criador e matemático, dois substantivos, cada um tem o seu significado, tá? Não tem sentidos opostos. Portanto, a alternativa D está equivocada e está correta, né, a alternativa eco, que traz para nós distração e atenção. Uma pessoa distraída é uma pessoa que não presta atenção às coisas. E uma pessoa atenciosa é uma pessoa, consequentemente, não distraída, ou seja, ela presta atenção. Então, estas duas palavras aqui, esses dois substantivos, têm significados opostos. Portanto, né, está correta, de acordo com o enunciado da 10ª questão. Então, a alternativa que você deve indicar aí é a alternativa eco. Beleza? Então, vamos prosseguindo por aqui, né? Eu peço para você não desistir, venha comigo, vamos fazer agora, portanto, a resolução da 11ª e a 12ª questão, e para isso nós temos que considerar, né, o que está escrito aí nas tirinhas deste texto que nós vamos fazer a leitura para você. Legal, então vamos agora fazer a leitura
desta tirinha para que nós possamos, assim, ter condições de responder as questões de número 11 e 12. Então, vamos acompanhar a leitura. Nos quadrinhos diz, né? Sábado é o melhor dia da semana. Está aí o personagem dizendo, né? Sábado é o melhor dia da semana. E ele continua dizendo, nenhuma obrigação, liberdade total. No terceiro quadro, o dia se desenrola na nossa frente com oportunidades ilimitadas. E ele continua, e tem jeito melhor de aproveitar isso do que desperdiçar todas elas e passar o dia vendo desenho. Então veja bem, né, o menininho aí, sapequinha, ele fala que sábado é o melhor dia da semana, tem liberdade total, sem nenhuma obrigação, mas ele abre mão de todas as outras possibilidades, as outras oportunidades para se ocupar e passa o dia inteiro vendo desenho, assistindo à televisão. Então uma tirinha muito engraçada, né? Então essa tirinha vai criar condições para que nós possamos resolver as duas próximas questões. Então vamos lá, vamos ver o que a banca está nos pedindo, né, com relação a essa tirinha. Ela fala assim, na 11ª questão, na fala do primeiro quadrinho, o vocábulo melhor, tá? O vocábulo melhor estabelece a relação de alternativa A, comparação, alternativa B, adição, alternativa C, consequência, alternativa D, causa, alternativa E, negação. Bom, então vamos trazer para você, né, o primeiro quadrinho, no qual a gente observa, sábado é o melhor dia da semana. Se o menino diz que sábado é o melhor dia da semana, é óbvio, é evidente que ele está fazendo uma comparação do dia do sábado com os demais dias da semana. Então é evidente a comparação. Então a palavrinha melhor aqui, o vocábulo melhor, ele estabelece uma relação de comparação, que é a alternativa alfa, e a alternativa alfa que está correta. Ele compara os demais dias da semana com o dia de sábado, dia no qual ele fala, né, que há inúmeras oportunidades, não há obrigação nenhuma, só que ele dispensa todas as outras oportunidades, né, todas as outras situações que ele poderia aproveitar o sábado para ficar diante da televisão para ver desenho. Então, na verdade, na fala do primeiro quadrinho, o vocábulo melhor estabelece a relação de comparação, ou seja, né, compara sábado com os demais dias da semana. Não é adição, né? Adição, como o próprio nome diz aí, é soma, né? Consequência, ou seja, há uma situação e em virtude dessa situação ocorre algo, né? Então esse algo seria a consequência. Não tem essa relação de consequência. Também não tem relação de causa, ou seja, o que provoca um algo, né? O que causa algo. E tampouco tem-se aí, diante da palavra melhor, a ideia de negação, mas sim a ideia de comparação, conforme eu já indiquei para você. Então, a alternativa correta da questão número 11 é a alternativa alfa. Bom, prosseguindo, na fala do último quadrinho, o garoto, né? Então vamos lá, ainda continuando com a fala que o garoto colocou lá na tirinha, né? Então a banca traz, na fala do último quadrinho, o garoto, alternativa A, reforça a ideia de que se lançará a diversas distrações. Alternativa B, mostra-se confuso diante da grande variedade de atividades. Alternativa C, reduz as oportunidades de diversão a uma única. Alternativa D, revela-se entediado diante da falta de opções de diversão. E a alternativa E, contraria a afirmação de que sábado é o melhor dia da semana. Então, querido candidato que me acompanha neste momento, é claro, é óbvio, né, que lá no último quadrinho, o garotinho ele não reforça a ideia de que se lançará a diversas distrações. Muito pelo contrário. Ele fala que, apesar de sábado ser um dia que não tem, né, em que ele não tenha muitas obrigações, lá no último quadrinho, ele fala que, na verdade, não há coisa melhor do que se abrir, né, abrir mão de todas as outras oportunidades que ele poderia agarrar para se divertir e
recorrer apenas a uma, né, diversão, que é ficar à frente da televisão assistindo o desenho. Portanto, a alternativa alfa está equivocada. Equivocada também está a alternativa B, né? No último quadrinho ele não mostra-se confuso diante da grande variedade de atividades. Ele só fala que sábado pode-se fazer muita coisa, entendeu? Mas ele não se coloca assim de forma confusa, mas sim, né, ele reduz todas as oportunidades que ele tem de se divertir, né, de aproveitar o dia no sábado, e ele reduz, né, todas elas a uma única, né, oportunidade, a uma única diversão, que, conforme eu já falei, ficar à frente da televisão assistindo a desenhos. Ok? Então a alternativa correta da 12ª questão é a alternativa C. Está equivocada, portanto, né? Aí eu trouxe, né, o quadrinho, olha, e tem jeito melhor de aproveitar isso do que desperdiçar todas elas e passar o dia vendo desenho, né? Ou seja, diante da televisão, o que faz com que, evidentemente, né, a alternativa C esteja correta, e a D, né, como já indiquei aqui, está equivocada, porque ele não se revela entediado diante da falta de opções de diversão. Ele tem sim, mas ele abre mão. Tá? Ele abre mão das outras opções e passa à frente da televisão assistindo o desenho. Está equivocada também, errada, a alternativa E, né? Porque lá no último quadrinho ele não contraria a afirmação de que sábado é o melhor dia da semana. Tá? Então, na verdade, lá no último quadrinho nós percebemos que o garotinho reduz, né, todas as outras oportunidades de diversão a uma única: passar à frente da televisão o dia todo assistindo o desenho. Beleza? Vamos agora para a 13ª questão. 13ª questão. Aqui ele exige do candidato conhecimento sobre a utilização ou não do sinal indicativo de crase. Então, se você não está aí bem familiarizado com este conteúdo, né? Então, a acentuação, né? Então, crase, né? O sinal indicativo de crase. Ocorre ou não crase? É uma questão muito fácil, mas muitas vezes, por falta de conhecimento, o candidato acaba errando. Então, vamos lá. 13ª questão. Ela diz: assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente. Né? Então, o que é o sinal indicativo de crase? É esse acento aqui que a gente está vendo aqui, né? Ó, é um sinal indicativo de crase. E o que é crase? Na verdade, é a junção do a, preposição, mais o a, artigo. Então, a junção, a fusão desses dois as, ocorre a crase, e nós indicamos a ocorrência da crase por meio do sinal indicativo, conforme você está percebendo aqui. Tá? Agora, vamos analisar a alternativa A. Ela diz assim: o garoto prefere ver desenhos a brincar na rua. Nós temos um problema aqui. Tá? E ele fala: assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente. E aqui, na alternativa A, nós percebemos que o sinal indicativo de crase está empregado de maneira incorreta. Por quê? Não ocorre crase, ou seja, não há a fusão do a preposição com a artigo diante de verbos. E eu tenho aqui o verbo brincar. Então, o garoto prefere ver desenhos a brincar na rua. Então, esse a aqui é apenas a preposição a. Ok? Não há a fusão da preposição aí com o artigo, porque o verbo não aceita a anteposição do artigo definido feminino a. Né? Então, já coloquem na sua cabeça: não ocorre crase diante de verbos, beleza? Por isso que a alternativa alfa está equivocada. A alternativa B está correta, porque o garoto passou o sábado assistindo a televisão. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, de enxergar, ele é um verbo transitivo indireto. E ele é regido pela preposição a. Então, quem assiste, né, no sentido de ver e enxergar, assiste a alguma coisa. Assistiu a televisão, ok? Então, neste caso, o verbo, né, ele é regido pela preposição a. E o substantivo televisão, o substantivo feminino, ele aceita a anteposição do artigo definido feminino a. Então, aqui, na verdade, nós temos a junção da preposição, né, que rege o verbo assistir, mais o a artigo que acompanha o substantivo feminino televisão. Então há a junção, a fusão desses dois as, e nós indicamos esta fusão, a crase que ocorre aqui, por meio desse acento indicativo. Portanto, aqui está correto. Mas está incorreto, né,
na alternativa C. Por quê? Olha, o garoto prefere desenhos animados a filmes ou jogos. Eu tenho aqui a palavra filmes, um substantivo do gênero masculino. Então, se há algum artigo que poderia acompanhar a palavra filmes, seria o artigo o no plural, os filmes, ok? Então não há a fusão do a artigo com outro a, ou melhor, não há a fusão do a preposição com o a artigo. Na verdade aqui é apenas o a preposição. Por quê, né? O garoto prefere desenhos animados a filmes. Então quem prefere, prefere alguma coisa a ou em detrimento de outra coisa. Então aqui, na verdade, esse a trata-se apenas da preposição a, tá? E não há junção dele, da preposição a com o artigo a, então não ocorre crase, portanto o acento aqui está sendo utilizado de maneira equivocada. Está equivocado também, aqui na alternativa D, né, que diz assim: o garoto gosta de assistir a desenhos animados. Ok? Tudo bem. O verbo assistir, no sentido de ver e enxergar, ele é um verbo transitivo, tá? Indireto. Ele é regido pela preposição a. Ok? Só que eu tenho aqui o substantivo desenhos, ok? Uma palavra que está no gênero masculino, portanto, ele não aceita a anteposição do artigo definido feminino a. Então, não há fusão do a preposição, né, que rege o verbo assistir, com o a artigo, porque o a artigo não existe diante da palavra desenho, que é um substantivo masculino. Portanto, a alternativa D está incorreta, e está incorreta também a alternativa E, que diz: o garoto perguntou a seu amigo se ele queria ver TV. Né? Então, o garoto perguntou, quem pergunta, pergunta a alguém. Então, perguntou a alguém. Beleza, aqui não ocorre crase, ok? Sobretudo porque eu tenho aqui um pronome, tá? Eu tenho um pronome, tá? É no gênero feminino, né? Ou melhor, no gênero masculino, e ele não aceita a anteposição do artigo aqui, tá? E nós temos aqui apenas a presença da preposição a, tá? Porque quem pergunta, pergunta a alguém. Alguma coisa a alguém. Então esse a que você está vendo aí, destacado, né, pelo mouse aqui, é apenas o a preposição, portanto a utilização do acento indicativo de crase está sendo realizada aí de maneira equivocada, beleza? Então a 13ª questão, a resposta correta é a alternativa bravo. Maravilha! Vamos prosseguindo então com a resolução de demais questões aqui desta prova. Né? Nós estamos fazendo a resolução das 18 questões da prova aplicada pela VUNESP durante o concurso público para ingresso na Polícia Militar como soldado. Prova esta realizada no mês de junho, no dia 3 de junho de 2018. Então, venha comigo, como eu sempre digo, perseverar é preciso. Maravilha. Então vamos agora fazer a leitura deste texto para que nós assim possamos fazer a resolução das 5 últimas questões desta prova. E o texto apresentado pela banca diz assim a todos nós: Giovanni Martins, como a favela me fez escritor. E ele diz: nasci em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, em 1991. Em 2004, aos 13 anos de idade, mudei com minha mãe e meus irmãos para o Vidigal, na zona sul da cidade. Destaco esses lugares e essas datas para dizer que O Sol na Cabeça, meu primeiro livro, publicado em março de 2018, teve início com o choque provocado por essa mudança. Era tudo diferente. O jeito de falar, de brincar na rua, as regras no futebol, a música, o ritmo das pessoas, até o sol parecia queimar de outra forma. Eu ficava no meio, tentando me adaptar. Depois dessa primeira mudança, encarei mais umas tantas. Até o ano de 2015, já havia me mudado 17 vezes. A partir desse trânsito constante entre tantas casas, becos, ruas e praças, parti para o livro com a ideia de que a periferia precisa ser tratada sempre como algo em movimento. A favela hoje é centro, produz cultura e movimenta a economia. O favelado cria e consome como qualquer outra pessoa do planeta. E quando digo consome, não me refiro apenas a Nike, Adidas, Samsung, Microsoft. Falo também da cultura pop, que faz a cabeça dos jovens do mundo todo, como os filmes e as séries de sucesso mundial.
a cultura erudita, como Shakespeare e Machado de Assis, também encontra seus públicos por becos e vielas. Está aí um texto muito interessante, né, de Giovanni Martins. Ele foi publicado neste site que está indicado para você aqui, no dia 6/3/2018, e é claro que a banca fez algumas adaptações para trabalhar, né, esse texto durante a aplicação dessas questões nesta prova. Então vamos, baseados na leitura desse texto, resolver as próximas questões. A 15ª questão, ou melhor, a 14ª questão, ela fala assim para nós. Giovanni Martins, né, conta que o seu livro é resultado de: alternativa A, histórias que leu quando ainda era criança; alternativa B, leituras de estudos realizados por intelectuais; alternativa C, uma reescrita de livros de autores eruditos; alternativa D, sua vivência pessoal em diferentes favelas; e a alternativa E, uma imaginação sem paralelo com a realidade. Então, quando nós observamos aqui o texto, né, nós percebemos que o autor, né, Giovanni Martins, ele se mudou de uma favela para outra lá na cidade do Rio de Janeiro. E ele conta aqui que até o ano de 2015 ele já havia se mudado 17 vezes, né? E essas constantes mudanças, vivendo evidentemente em lugares diferentes, fez com que ele adquirisse a capacidade para falar com muita propriedade sobre as favelas, ou seja, as comunidades nas quais ele residiu por um bom tempo de sua vida. Então, vamos a partir então desta informação tentar resolver a 14ª questão. Então, ela pede assim: Giovanni Martins conta que seu livro é resultado de histórias que leu quando ainda era criança? Obviamente que não. Ele não fala em nenhum momento que ele escreveu baseado nas histórias que ele leu quando era criança. Também ele não fala que o seu livro se deu por conta de leituras de estudos realizados por intelectuais. Tá? Ele não fala nada disso, tampouco que o seu livro é resultado de uma reescrita de livros de autores eruditos. Mas sim, ele diz com muita propriedade que o seu livro ele se deu a partir da sua vivência pessoal em diferentes favelas na cidade do Rio de Janeiro. E, consequentemente, a alternativa E ela está equivocada também, porque o livro, né, ele não foi resultado de uma imaginação sem paralelo com a realidade. Então aqui eu trouxe esse trecho do texto aqui para confirmar, né, a alternativa D como correta. No trecho do texto diz assim, ó: a partir desse trânsito constante entre tantas casas, becos, ruas e praças, parti para o livro com a ideia de que a periferia precisa ser tratada sempre como algo em movimento. Então, olha, trânsito constante entre tantas casas, becos, ruas e praças. Então, foram diferentes lugares, né, em que o Giovanni Martins habitou, né, diferentes favelas, fez com que ele tivesse condições de escrever o seu livro. Então, o livro, na verdade, ele é resultado de sua vivência pessoal em diferentes favelas na cidade do Rio de Janeiro. E, como eu destaquei aqui já, a alternativa E também está equivocada, porque o livro não se deu a partir da imaginação sem paralelo com a realidade. Maravilha? Vamos agora fazer a resolução da 15ª questão. E a banca diz assim: para o autor, né, consumir significa produzir itens que classifica como supérfluos? Alternativa B, consumir significa equivale a rejeitar a influência da cultura estrangeira? Alternativa C, envolve comprar produtos industrializados e apreciar a arte? Alternativa D, restringe-se a adquirir produtos produzidos por multinacionais. E a alternativa E é um benefício pouco acessível a moradores de favelas. Então vamos analisar aqui, né, o que a palavra consumir significa dentro do texto, tá? Dentro do texto, de acordo com o autor, o Giovanni Martins. Então, quando
eu analiso, eu vou chegar à conclusão, né, de que, na verdade, a palavra consumir não significa produzir itens que classifica como supérfluos, né? É claro que lá na favela, os moradores eles acabam consumindo itens supérfluos ou não, tá? Mas, neste caso aqui, propriamente dito, a palavra consumir, né, não classifica no ato de comprar, de adquirir itens supérfluos, ou seja, coisas que eles poderiam, né, os moradores das favelas poderiam ficar sem, né? Também nós observamos, né, que a palavra consumir no texto não equivale a rejeitar a influência da cultura estrangeira, tá? Não fala nada sobre isso, mas a palavra consumir ela fala sobre, né, a capacidade, né, o envolvimento dos moradores da favela em comprar produtos industrializados, como também apreciar a arte, né, escrita, na música, quando ele cita lá Adidas, marcas Microsoft, marcas multinacionais, né, marcas conhecidas mundialmente. A favela, né, ela consome muito, né, ela consome só, né, não apenas produtos industrializados, mas a comunidade, as favelas, de acordo com o autor do texto, aprecia muita arte, tá? Muita arte. Então a gente tem que desfazer, né, daquela ideia de que lá na favela não tem cultura, né? É claro, na favela tem as suas características e na favela consome-se cultura também, música, livros e tal, conforme o autor do texto mostrou para nós. E eu trouxe aqui, né, um pedacinho do texto que diz tudo isso. Ele fala assim: a favela hoje é centro, produz cultura e movimenta a economia. O favelado cria e consome como qualquer outra pessoa do planeta. E quando digo consome, né, não me refiro apenas a Nike, Adidas, Samsung, Microsoft. Falo também da cultura pop, que faz a cabeça dos jovens do mundo todo, como os filmes e as séries de sucesso mundial. A cultura erudita, como Shakespeare e Machado de Assis, também encontra seus públicos por becos e vielas. Então, o fato de se residir em uma favela não quer dizer que a pessoa tem que ficar totalmente alienada à arte, muito pelo contrário. Na favela existe muita arte. Então, a alternativa correta é a alternativa C, e aí você já está vendo, né, que a D está incorreta, porque na verdade consumir não significa restringir-se a adquirir produtos produzidos por multinacionais. Na verdade, consome-se muitos produtos produzidos por multinacionais na favela, né, e tampouco também consumir significa que é um benefício pouco acessível a moradores das favelas, né? Então, no texto, a palavra consumir significa, envolve comprar produtos industrializados e apreciar a arte, né? Então, o morador da favela, ele é um ótimo consumidor, né? E ele também produz, né, muita arte, ele também contribui para a economia. Portanto, a resposta correta da 15ª questão é a alternativa C. Beleza? Vamos lá agora, a gente vai fazer para você a resolução da 16ª questão, que diz: uma das características da favela para o qual o autor chama atenção é, né? Vamos lá. Alternativa A diversidade cultural. B, ausência de segurança. C, desigualdade econômica. D, falta de opções de lazer. E, precariedade no saneamento. Então, querido candidato que me ouve neste momento, nós temos que levar em consideração aquilo que o autor do texto está dizendo lá no texto. A alternativa aqui, né? A alternativa não, a questão ela é bem clara. Uma das características das favelas para o qual o autor chama a atenção é né? Na verdade, né, qual é? É a diversidade cultural. Então, na favela, é possível encontrar uma diversidade cultural muito grande, né? Vários costumes, vários estilos que têm influenciado, inclusive, as pessoas no mundo todo, porque das favelas, as coisas que ocorrem nas favelas dão origens a músicas, dão origens a filmes, dão origem a livros. Então, a diversidade cultural na favela é muito grande, né? Então, as pessoas vivem na comunidade, têm seus hábitos, têm seus costumes, têm sua cultura, né? Tem sua cultura, e tudo isso, de acordo com o autor do livro, né, promove o quê? Uma diversidade cultural muito grande nas favelas pelas quais ele passou, beleza? E a gente pode observar, né, portanto, que está equivocada aí a alternativa B,
Mas antes, eu trago para você aqui, né, o porquê da alternativa A estar correta. Ele fala assim, era tudo diferente, o jeito de falar, de brincar na rua, as regras no futebol, a música, o ritmo das pessoas, até o sol parecia queimar de outra forma. Eu ficava no meio, tentando me adaptar. Depois dessa primeira mudança, encarei mais umas tantas. Até o ano de 2015 já havia me mudado 17 vezes. Então, veja bem, né? O jeito de falar muda, o jeito de brincar na rua, as regras no futebol, o tipo, o estilo de música, o ritmo das pessoas, tudo isso promove o quê? A diversidade cultural nas favelas. Maravilha? E dessa forma, né, a gente pode entender que a alternativa B ela está equivocada, ele não fala nada, evidentemente, no seu texto, a ausência de segurança. A gente sabe, né, que em muitas comunidades a questão de segurança ela tem que ser olhada de forma bem diferente, né? Às vezes falta mesmo segurança no interior das comunidades, mas o autor do texto ele não fala nada sobre isso. Ele não fala também sobre a desigualdade econômica, um contraste aí entre as pessoas que moram em locais diversos das favelas com aquelas pessoas que moram na favela. Ele não fala sobre desigualdade econômica, ele não fala também sobre a falta de opções de lazer. Muito pelo contrário, né? Há muita coisa para se fazer na favela, de acordo com o autor, né? E também ele não fala nada sobre a precariedade do saneamento nas favelas. A gente sabe que muitos locais, muitas comunidades têm problemas de saneamento, só que em nenhum momento o autor trata sobre isso. Então, eu peço para você, querido candidato, tome muito cuidado quando você for fazer a interpretação do texto. É aquilo que o texto está dizendo, não aquilo que você acha, não aquilo que você entende que é. Então ele fala, uma das características das favelas para o qual o autor chama a atenção. Tá? Então é aquilo que o autor falou no texto, e não aquilo que você pensa, não aquilo que você acha. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, a 17ª questão, a gente já está chegando quase no finalzinho da prova, né? Persevere, fique comigo. A 17ª questão fala assim, uma expressão empregada com sentido figurado está destacada em negrito na alternativa. Alternativa A, encontra seus públicos por becos e vielas, lá no terceiro parágrafo. Alternativa B, destaco esses lugares, primeiro parágrafo. Alternativa C, cultura pop que faz a cabeça dos jovens, lá no terceiro parágrafo. Alternativa D, meu primeiro livro, publicado em março de 2018, primeiro parágrafo. Alternativa E, os filmes e as séries de sucesso mundial, lá no terceiro parágrafo. Então, querido candidato, querido aluno que me acompanha, eu tenho que falar para você o que é uma palavra, né, uma expressão empregada no sentido figurado. Ou seja, o que é um sentido figurado? É quando uma palavra ela assume, né, dentro daquele contexto, um significado diferente daquele que ela tem lá no dicionário. Ou seja, ela assume um valor diferente. Tá? Quando eu falo assim, aquele homem é um monstro, né? Ele é um homem violento. Né? Só que em vez de falar que aquele homem é um homem violento, eu estou dizendo, ele é um monstro. Então, atribui-se as características, as qualidades do monstro àquele homem. Então, quando eu uso aquele homem é um monstro, a palavra monstro ela está sendo utilizada no sentido figurado. Ela assumiu um valor diverso daquele que ela tem lá no dicionário. E é isso que a banca está pedindo para você. Em quais dessas alternativas há, né, uma palavra, né, destacada aí que está exercendo, né, aí há um sentido figurado, está sendo empregado no sentido figurado. Então vamos lá. Na alternativa alfa, na A, ela fala assim, encontra seus públicos por becos e vielas. Então, públicos, seus públicos. Aqui, essa expressão destacada, ela não está sendo empregada no sentido figurado. Ela está sendo empregada no sentido ali literal mesmo, né? Encontra seus públicos. No caso aqui, público é público. Tá? Então, não está sendo empregado no sentido figurado. Ela não assume um valor diferente daquele do dicionário. Na alternativa B, destaco esses lugares. Então, a palavra lugares aqui também não está sendo empregado no sentido figurado, não assume um outro valor. Agora, percebam aqui na alternativa C, cultura pop que faz a cabeça dos jovens. Ou seja, né, quando eu uso aqui que faz a cabeça, é óbvio que a cabeça dos jovens, né, ela já está lá, né, já está, faz parte do corpo, está construída. Mas o que é fazer a cabeça?
Ou seja, conquistar, dar entendimento, criar uma situação, ou seja, as pessoas passam a adotar comportamentos a partir da cultura pop lá da favela. Então, quando fala assim, cultura pop que faz a cabeça dos jovens, ou seja, né, fazer a cabeça é o jovem abraçar, receber aquela ideia com carinho, receber aquela ideia de forma natural e se envolver com aquela ideia. Então, a expressão faz a cabeça, né, na verdade, ela está sendo empregada aqui no sentido figurado, não é que vai construir uma cabeça, fazer uma cabeça. Na verdade, vai dar um entendimento, né, na cabeça dos jovens, vai formar, né, a maneira das pessoas enxergarem a vida, conduzir as suas ações. Então, a alternativa C está correta. Obviamente que a alternativa D está incorreta, porque meu livro, publicado em março, livro aqui é livro mesmo, ele não assume um sentido figurado aqui no primeiro parágrafo, e tampouco os filmes e as séries de sucesso mundial assumem também um sentido figurado lá no terceiro parágrafo. Assim, portanto, a alternativa alfa está equivocada, a B também, tá? A C está correta, porque fazer a cabeça, faz a cabeça, assumiu, né, um sentido figurado, ok? Então, é isso que a banca está pedindo para a gente indicar, aquela alternativa em que há uma expressão que denota aí um sentido figurado, é isso que nós estamos fazendo. A alternativa D está equivocada, como também está equivocada a alternativa ECO. Maravilha? Então vamos agora resolver a última questão desta prova, tá? Aplicada pela banca VUNESP durante o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o preenchimento de vagas de soldado de segunda classe. A 18ª questão diz assim: uma passagem do texto que permanece correta após o acréscimo das vírgulas é: alternativa A, até o sol parecia queimar de outra forma, está no segundo parágrafo. Alternativa B, a periferia precisa ser tratada, sempre como algo em movimento, está lá no segundo parágrafo. Alternativa C, falo também da cultura pop que faz a cabeça, dos jovens do mundo todo, né? E aí tem a vírgula aqui. Alternativa D, depois, vírgula, dessa primeira mudança, vírgula, mais umas tantas, lá no segundo parágrafo. E por fim, alternativa E, teve início, vírgula, com o choque provocado, vírgula, por essa mudança. Então, querido candidato que me ouve neste momento, tome muito cuidado, tá? Na verdade, nós temos que saber obedecer alguns critérios para nós utilizarmos a vírgula de maneira correta. E uma das regras que tem, que é muito evidente, é de que nós não devemos utilizar vírgula entre o verbo, né, e o seu sujeito. Então tem aqui, ó, até o sol parecia queimar. Quem parecia queimar? Até o sol, o sol. Então eu tenho aqui o sujeito do verbo, da locução verbal parecia queimar, é o sol. Então eu não posso usar vírgula aqui entre o sujeito e o verbo, né, entre o sujeito e o predicado, beleza? Aqui eu tenho uma locução adverbial, né, mostra-se como o sol parecia queimar, né, de outra forma, né? Então também aqui eu não posso fazer o uso da vírgula entre o verbo e a locução, né, adverbial aqui, ok? Então, em ambos os lugares aqui, né, nessas duas situações, a utilização da vírgula está sendo realizada de maneira equivocada, tá? Então o probleminha está aí, ok? Tá? Então nós temos aqui agora a alternativa B, a alternativa correta, que diz o seguinte: a periferia precisa ser tratada, vírgula, sempre, vírgula, como algo em movimento. Por que a palavrinha sempre aqui ela está entre vírgulas? Porque na verdade eu tenho aqui um advérbio de tempo, né? Eu costumo brincar que é um penduricalho, ou seja, é algo que eu poderia retirar do texto aí, da expressão, e que não teria problema na estrutura, né, da frase, né, na estrutura, não teria problema nenhum. Eu poderia dizer assim: a periferia precisa ser tratada como algo em movimento. Tá? Então, eu introduzi no meio aí da expressão o advérbio, ok? O advérbio sempre. E ele pode sim ser empregado entre vírgula. Só que a regra também permite, como é um advérbio de pequena extensão, de eu empregá-lo sem a utilização de vírgula. Eu poderia: a periferia precisa ser tratada sempre como algo em movimento. Eu poderia tirar as vírgulas, que estaria correto, porque a norma permite, mas a norma também me permite fazer o uso da vírgula, não tem problema algum. Então, neste caso,
a alternativa B está correta. Mas está incorreta a alternativa C, que diz: falo também, vírgula, da cultura pop que faz a cabeça. Bom, eu falo, se eu falo a alguém sobre alguma coisa ou de alguma coisa. Então, falo também de quê? Da cultura pop. Então, na verdade, da cultura pop é o complemento do verbo falar, ok? E aí eu tenho aí uma vírgula separando o verbo do seu complemento. Então, tem um probleminha aqui. Falo também, vírgula, da cultura pop, né, que faz a cabeça. Cabeça de quem? Dos jovens do mundo todo. Então, na verdade, dos jovens do mundo todo está completando o sentido da palavra cabeça. É um complemento nominal. Entendeu? É um complemento nominal. Então, na verdade, ele está especificando que tipo de cabeça que é, né? E aí eu estou fazendo uso da vírgula, separando, né, a palavrinha aí, cabeça do seu complemento. Também a alternativa D, a alternativa C está equivocada. A D está equivocada também. Depois, vírgula, dessa primeira mudança, encarei, vírgula, mais umas tantas, né? Então, quem encara, né, encara alguma coisa, né? Quem encara alguma coisa. Encarou o quê? Mais umas tantas. Então, mais umas tantas mudanças, no caso, né, é o complemento do verbo encarar, é o objeto do verbo encarar. Então, aqui eu não faço uso da vírgula entre o verbo e o seu complemento. E aqui também, né? Depois dessa primeira mudança, depois dessa primeira mudança, vírgula, aí sim, né, deveria vir uma vírgula aqui. Depois dessa primeira mudança, vírgula, encarei umas tantas outras mudanças. Então aqui nós temos o emprego, né, da vírgula nesses dois pontos de maneira equivocada, ok? O que faz com que a alternativa D esteja incorreta, e incorreta também está a alternativa E, né, porque fala assim: teve início, vírgula, com o choque provocado por essa mudança, né? Na verdade, aqui não se faz necessário o uso da vírgula em nenhum desses dois pontos, né? Teve início com o choque provocado por essa mudança, tudo junto, tá? Então, não se faz necessário a utilização de vírgula como foi feito aqui. Maravilha? Então, a alternativa correta da 18ª questão é a alternativa B, B de bola. Maravilha? Tudo bem, então? E com isso, nós chegamos ao final da resolução de mais uma prova aplicada pela banca VUNESP durante o concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo como soldado de segunda classe. Eu espero, sinceramente, tê-lo ajudado de alguma maneira a aguçar o seu conhecimento, de repente a desfazer algumas dúvidas e criar em você condições para que você possa sim alcançar a tão almejada, a tão sonhada vaga na Polícia Militar do Estado de São Paulo como soldado. Um forte abraço a você. Mais uma vez eu peço, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? Ajude-nos a crescer, deixe o seu like, deixe o seu gostei e a gente espera encontrá-lo no próximo vídeo com as nossas videoaulas que sempre o ajudarão a alcançar, né, a tão sonhada vaga na Polícia Militar. Um forte abraço, um beijo carinhoso no seu coração e nós nos veremos no próximo vídeo. Até lá!